Dias, direto da Causa Operária TV, e voltamos com a segunda parte do Debates Marxistas de hoje, que está sendo um curso ministrado pela companheira Natália Pimenta, e o tema do curso é o Programa para a Revolução Socialista dos Dias de Hoje, que foi o tema da 44ª Universidade de Férias, e também vai ser o tema da Escola Marxista, que vão ser os cursos que estarão sendo ministrados em 300 cidades pelo país todo, pelos companheiros do Partido da Causa Operária. E, além aqui da transmissão na TV Causa Operária, esses cursos vão estar sendo realizados nas cidades que vamos estar informando no Diário da Causa Operária. Então, se a sua cidade não constar na nossa lista informada, você pode entrar em contato aqui conosco e nos ajudar a realizar esse curso na sua cidade também. Você pode entrar em contato pelo número 11 96388 6198 e levar esse super curso aí para sua cidade. Convidar as pessoas que você sabe que tem interesse pela Revolução Socialista e poder ter uma aula com os militantes, companheiros do partido. Além dos cursos da Escola Marxista, esse mês também tem um outro super curso do Rui Costa Pimenta, o curso da Revolução Chinesa, que vai acontecer no final do mês, começa no dia 28 e vai até o dia 3. Então, vocês também vão poder estar acompanhando aí pela Causa Operária TV. Antes disso, vai ter, na semana que vem, no próximo domingo, um curso também ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta sobre os 3 anos do golpe. A gente vai transmitir pela Causa Operária TV, mas também, se você quiser vir aqui na Rua Serranos 90, assistir com os companheiros, logo depois da palestra vai ter uma atividade, um churrasco. Então, você vai assistir o curso, socializar aqui com os militantes do Partido da Causa Operária. E não só em São Paulo, também você vai estar podendo assistir com os companheiros, mas nas outras cidades, nas sedes e no CCBP do partido pelo país todo, vai também ter a transmissão do curso e logo depois uma atividade também de confraternização. Voltando aqui para o curso, você pode estar fazendo as suas perguntas, assim como os companheiros aqui do auditório, mas eu peço para você ser direto na sua pergunta e que ela também esteja relacionada ao tema apresentado. A companheira Natália está apresentando o programa da transição socialista, da quarta internacional, e ela está apresentando por temas. Então, quando ela termina uma parte, é aberto para as perguntas. Aí você pode fazer a sua pergunta direcionada ao tema apresentado. É isso, passo agora a palavra para a companheira Natália. Bom, companheiros, o próximo ponto que a gente vai tratar aqui é sobre os sindicatos, né, o papel dos sindicatos e como os revolucionários devem atuar nos sindicatos na época de transição, que é a nossa época, né? Primeiramente, o Trotsky destaca que na sua luta pelas reivindicações, tanto
parciais como as transitórias, né, as que ele destaca no programa de transição, os operários necessitam, né, e ele diz hoje mais do que nunca, de organizações de massas, principalmente os sindicatos. E ele refuta com uma série de exemplos, que um pouco distante para a gente, né, teria que explicar cada um, como toda a conversa sobre o fato de que os sindicatos não serviriam mais para organizar os trabalhadores, ou que eles estão ultrapassados, são inúteis, ele mostra como isso não é fato, né? Mas aqui, na nossa experiência, a gente também pode comprovar isso, né? Como, por exemplo, os sindicatos que têm uma direção um pouco mais combativa podem representar um apoio importante, por exemplo, na luta que a gente está travando, ou mesmo como quando os trabalhadores entram em movimento, eles procuram, né, como primeiro passo, justamente os sindicatos e se organizar em torno dos sindicatos, né? Quer dizer, a primeira organização, a primeira forma de organização dos trabalhadores quando entra em movimento é o sindicato. Os trabalhadores jamais vão diretamente para a revolução, né? Começa com alguma organização no seu local de trabalho, né, para daí expandir para coisas mais gerais. Mesmo caso que a gente já citou aqui, por exemplo, do Uber, né? Quer dizer, que é uma coisa nova, né, recente, e não tinha nenhuma forma de organização. Então, eles vão se organizar e a primeira coisa que eles fazem é uma espécie de sindicato, ou um sindicato diretamente, né? Quer dizer, o primeiro passo dos trabalhadores na organização é a formação de sindicatos. Mas como frequentemente, né, e ele vai explicar um pouco para frente, os sindicatos acabam caindo nas mãos de uma burocracia, ficam paralisados, ou mesmo atuam, né, contra as greves e procuram, né, barrar, refrear as greves. Então, surge a teoria de que tem que abandonar os sindicatos, que o sindicato não serve mais para nada, porque veja como está burocratizado, como está paralisado. E ele diz que não, né? Inúmeros exemplos que mostram que eles não perderam sua utilidade, pelo contrário, mais do que nunca os trabalhadores precisam dessas organizações. Então ele coloca como os revolucionários devem atuar nos sindicatos. Bom, primeiramente, os revolucionários devem se colocar na linha de frente de todos os tipos de luta, que foi algo que eu comentei antes também. Mesmo lutas pelas coisas mais simples, né, pelos interesses mais modestos dos trabalhadores, materiais, eles devem participar. Ou seja, desde os mais simples até as reivindicações transitórias e tudo mais, deve fazer parte da atuação dos revolucionários nos sindicatos. E eles devem estar na linha de frente de tudo. Quer dizer, não só participar, só ter uma participação atuante, de destaque, quando os trabalhadores estiverem se organizando para uma greve geral, ou querendo tomar a fábrica. Não. Desde, sei lá, falta de papel higiênico, condições de trabalho, de segurança, tudo, né, falta de equipamentos, os revolucionários devem sempre estar na linha de frente de todas essas reivindicações. Quer dizer, não só daquelas que são as transitórias ou que são grandes reivindicações por salário e tudo mais. Isso é uma coisa importante, né? Porque senão você não tem nenhuma ligação, né, com os trabalhadores no seu cotidiano. Você aparece do nada, né, com um raio em céu azul, sei lá, apenas quando tem alguma reivindicação que você considera importante. E ele destaca que não pode ser assim a atuação, né? Tem que lutar, estar na linha de frente, na luta por todos os interesses da classe
operária. A participação nos sindicatos tem como objetivo fortalecer, né, quer dizer, eles não atuam contra a organização sindical, né, por exemplo, para diminuir o número de filiados, não, ele vai querer aumentar a participação dos trabalhadores no sindicato, aumentar a influência e tudo mais. E influenciar para que ele seja mais combativo, né? Claro, adote sempre uma política mais combativa, sempre evoluindo. E também ele destaca uma luta intransigente contra todas as tentativas de subordinação dos sindicatos ao Estado. Bem como a tutela policial, tanto fascistas como democráticas, né? Uma coisa que eu ia comentar, porque isso me faz lembrar do ministério do Sérgio Moro, que vai ter o poder sobre os sindicatos, né? E isso mostra também como os sindicatos não estão de forma nenhuma obsoletos, né? Como eles são importantes. Porque se uma das medidas é colocar o controle sobre os sindicatos na mão justamente do Sérgio Moro, na mão do Ministério da Justiça, na mão da polícia, é porque eles têm uma importância vital, né? Pelo menos a burguesia, a direita, considera muito importante e precisa ser controlado. Então, só esse fato já mostraria a importância dos revolucionários, do nosso partido, de atuar aí dentro dos sindicatos. E junto com essa medida também a gente viu, por exemplo, várias intervenções em sindicatos, elementos fascistas de extrema-direita que tentaram, invadiram assembleias, quiseram acabar com elas e tal. A polícia mesmo invadindo assembleias. Isso mostra como o sindicato tem uma importância, né, muito grande, uma importância até mesmo vital. E por isso também é alvo, né, da extrema-direita que a todo momento quer, se pudesse, né, ela desmantelaria todo tipo de organização dos trabalhadores, desde os sindicatos, associação de bairro, até, obviamente, central sindical, como a CUT, por exemplo. Então, é muito importante também, né, atuar no sentido de que o sindicato seja realmente independente do Estado burguês. A gente vê que o sentido da coisa nos últimos anos é totalmente o contrário, né? São leis para regular o direito de greve, ou seja, retirar o direito de greve. Você não tem mais direito de greve, você pode fazer greve em algumas poucas circunstâncias. Então, há inúmeras leis para permitir que o Estado também tenha cada vez mais poder de intervenção sobre os sindicatos, né, sobre as contas dos sindicatos, para tirar, inclusive, dirigentes sindicais, tudo avança nesse sentido, e é uma luta fundamental, né, do Partido Revolucionário se opor a isso, né? O sindicato tem que ser uma organização independente do Estado burguês, que, óbvio, são organizações que lutam contra a burguesia ali diretamente. Se ela está sob o controle do Estado burguês, ela vai ficar cada vez mais amarrada, impedida de fazer essa luta. Aí muitas pessoas pensam, mas tanto faz, porque a direção é uma burocracia, uma direção pelega, que não faz nada, que não chama assembleia e tal. Mas o fato é que quando houver uma movimentação, os trabalhadores começarem a se movimentar, eles vão procurar o sindicato. Se a direção é ruim, eles podem substituir essa direção. Mas se o sindicato está totalmente nas mãos do Estado, ele não vai servir como uma ferramenta, né? Os trabalhadores não vão conseguir utilizar ele como uma ferramenta. Claro, aí podem, de alguma maneira, os trabalhadores acabam se organizando, podem criar outros novos sindicatos, ou se não tem sindicatos, como na época da ditadura, criá-los e tal, mas são todas coisas que dificultam a evolução do movimento, né?
Uma coisa é você ter que criar um sindicato do zero, outra coisa é você ter lá já uma organização estável, tradicional, que basta os trabalhadores se organizarem para mudar a direção do sindicato, é bem diferente, né? E, segundo Trotsky, somente com esse trabalho dentro dos sindicatos é que é possível lutar com sucesso contra os reformistas. E ele critica muito as tentativas, que ele coloca claramente como sectárias, de construírem ou manter pequenos sindicatos supostamente revolucionários. Então, quer dizer, contra a burocracia, contra o sindicato pelego, vamos criar o nosso sindicato puro, revolucionário, como a gente, inclusive, viu várias tentativas aí nos últimos anos. E ele caracteriza isso como uma renúncia à luta pela direção da classe operária, um auto-isolamento, né? E ele, inclusive, condena como um equivalente a uma traição da revolução, e que esse tipo de atitude seria incompatível com qualquer organização, partido ligado à Quarta Internacional. Isso é evidente, né? Porque você tem os sindicatos, que são organizações de massa, e se você se isola, na verdade você está se isolando dos trabalhadores, você não está construindo um sindicato combativo que vai liderar os trabalhadores para a revolução, para, sei lá, serem super revolucionário e tal. Não, você está se separando da grande maioria dos trabalhadores. Além do que, né, a divisão dos sindicatos, a divisão dos trabalhadores em diversas organizações, não é o ideal, né, dos revolucionários marxistas, e sim a unificação dos trabalhadores, sempre quando e onde for possível. Então, quer dizer, numa mesma empresa ou no mesmo ramo, você criar vários sindicatos, né, um mais revolucionário que o outro, supostamente, não é nada que contribui para a luta da classe operária, você está apenas fragmentando. E não está lutando, porque assim, uma coisa interessante do que ele fala, é que se a gente pensar, quando você tem organizações revolucionárias, ou que se pretendem revolucionárias muito pequenas, elas se sentem isoladas de tal modo nessas organizações de massas, que acreditam que jamais vão conseguir obter a direção, por exemplo, desse movimento, dessas organizações. Então, uma saída sectária para isso, quer dizer, não é travar a luta política, não é ganhar os trabalhadores para a sua política, não é lutar pelas reivindicações deles e assim chegar a poder dirigir o movimento. Não, a saída seria você se isolar de tudo isso e formar um sindicato que você fala que é o meu sindicato. Esse sindicato eu domino, mas é um sindicato que não representa ninguém. Então, qual que é a vantagem? A gente tem que ir lá onde estão os trabalhadores e lutar justamente para conseguir adquirir essa direção, né? E não uma direção artificial, não se isolar e deixar que a grande maioria dos trabalhadores continuem sob a direção da burocracia, dos sindicalistas pelegos e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, Trotsky ressalta, e é importante, os revolucionários, a Quarta Internacional, ele coloca, né, rejeita e condena todo fetichismo sindical, que aí já é uma outra variante, né, das pessoas, dos grupos, setores, que veem o sindicato como, sei lá, a última palavra no que diz respeito à luta revolucionária, né, que é através dos sindicatos, por meio dos sindicatos, ou os próprios sindicatos, que vão conduzir os trabalhadores à revolução, por exemplo. Existe essa variante, principalmente por parte dos setores anarquistas, né?
que se recusam a travar a luta política e acham que é só a partir ali da organização para a luta econômica, né, a organização sindical mais básica, que os trabalhadores podem chegar à revolução. E nesse sentido, ele coloca que o sindicato jamais pode ser não é uma substituição, né? Não pode ser, pela sua composição e pelo modo de recrutamento, não pode ser uma substituição ao partido, porque ele não pode ter um programa revolucionário acabado. Logicamente, porque ele representa não toda a classe operária, mas parte da classe operária, alguns setores, ou algum setor. Ele constitui uma frente única, né, entre trabalhadores revolucionários comunistas, religiosos conservadores, reformistas, enfim. Então, como ter um programa revolucionário a partir de algo tão heterogêneo? E como ter um programa revolucionário que diz respeito ao Estado, né, a toda a nação, ou mesmo internacional, se você está restrito ali a uma categoria, como é o caso do sindicato, né? Então, não cair nesse fetichismo, nessa ideia de que o sindicato ele pode substituir o partido. E ele coloca que não, justamente toda a questão central do programa de transição que ele enfatiza a necessidade da construção dos partidos revolucionários. Partidos revolucionários nacionais como uma seção da Quarta Internacional, quer dizer, que seria um partido internacional, né, um partido mundial que ligaria todas essas seções nacionais, o que infelizmente não temos hoje, né? A gente tem uma fragmentação grande, mas, bem, essa já é outra questão. Mas, de qualquer modo, né, para os partidos os partidos nacionais, se mantém a mesma questão, né? É uma tarefa-chave dos revolucionários em cada país construírem esses partidos, né? Organizarem a vanguarda do proletariado. Outra questão que ele coloca importante é sobre os comitês de greve e a importância deles. Os sindicatos, ele coloca, mesmo os maiores sindicatos, mais poderosos, eles abrangem uma parcela pequena, né, da categoria dos trabalhadores. E, na maior parte, são também os trabalhadores mais qualificados, né, os que têm maior facilidade de se organizar no sindicato. E que a maioria das categorias dos trabalhadores, eles só são arrastados mesmo para a luta em alguns momentos, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Se você está num momento de calmaria, em que nada está acontecendo, você vai às assembleias, você vai participar do sindicato e são assembleias pequenas, são poucas pessoas que participam, geralmente um grupo restrito, né, os mesmos ativistas. E aí, de repente, quando você tem alguma situação excepcional, ou você tem uma greve, ou alguma outra luta, e de repente aquilo se multiplica, né, de maneira espantosa. Então, é nesses momentos que a maioria da categoria é arrastada para o sindicato. E ele diz que nesses momentos é preciso criar organizações que sirvam diretamente a esse fim. Então, seriam, por exemplo, comitês de greve, né, as próprias comissões de fábrica. Existem inúmeras formas, né, de organizar os trabalhadores nesse momento. Nesses momentos em que a simples organização sindical não daria conta.
Então, ele coloca comitês de greve, as comissões de fábrica e, em última instância, né, com a evolução da luta, seriam os soviets. Bom, essa questão, né, de que a maior parte do tempo, das vezes, você tem uma burocracia nos sindicatos, né, o que leva muita gente a muitos setores tomados aí de um sectarismo rejeitar a luta dentro do sindicato, ou negar a importância do sindicato. Eles aparecem porque como eu havia dito antes, né, eles abrangem uma parte minoritária, né, da classe operária e geralmente a parte mais bem paga. E eles acabam desenvolvendo uma tendência muito forte à conciliação com o regime. Um regime democrático burguês. Inclusive, né, mesmo eles citam um caso, o exemplo da Espanha, né, onde os anarquistas não, evidentemente, rejeitavam a construção de um partido, porque é uma tradição, o anarquismo é contra a constituição de partidos, e eles se organizavam, colocavam como um substituto do partido uma central sindical, né? Então os sindicatos seriam essa substituição do partido. Então, até hoje os anarquistas acham que esse é o exemplo final, prova final de como os anarquistas são revolucionários, como você não precisa de um partido para fazer a revolução. O caso dos anarcossindicalistas espanhóis. Acontece que esses anarcossindicalistas espanhóis, durante a Guerra Civil, simplesmente entraram, fizeram parte do governo burguês que estava estabelecido, né, principalmente na Catalunha, que era onde eles tinham a maior influência, né, o maior número de pessoas, e era o principal foco ali, né. E, quer dizer, onde eles tinham toda a oportunidade de mostrar como o sindicato pode ser um substituto do partido e como eles podem se organizar para a revolução, eles acabaram dentro do governo burguês. Então, Trotsky diz que há poderosas tendências dentro do sindicato para a conciliação com o regime, e é o que a gente vê em geral, quando essas situações estão colocadas. E isso não só, quer dizer, esse exemplo dos anarquistas não é um exemplo isolado. Na verdade, assim, até mesmo os anarquistas que se achavam super revolucionários acabaram dessa maneira. Mas isso é uma coisa mais ou menos constante, né? A gente vê muitas vezes, em grande parte das vezes, como esses aparelhos sindicais atuam para barrar mesmo os movimentos menores, né? Por exemplo, greves, mesmo greves parciais, como eles atuam para manter ali a classe operária numa espécie de cabresto, inofensiva, sem desenvolver a luta, sem deixar que ela tenha um enfrentamento mais forte, né, com os patrões, com a empresa. Então, sempre atuando nesse sentido de barrar, de pacificar e conter os trabalhadores. E aí ele diz que, bom, isso nem falar em casos de, por exemplo, nas grandes greves, ocupações de fábrica, aí que eles atuam com maior intensidade ainda para conter esse movimento. Mas eles fazem isso nesses movimentos menores, e quando a burguesia se vê numa situação difícil, quando o regime burguês se vê efetivamente ameaçado,
né, se encontra numa situação muito difícil, os sindicalistas muitas vezes acabam até como ministros burgueses. E nesse sentido que eu coloquei que, no caso dos anarcossindicalistas, eles mesmos caíram nessa espécie de vala comum aí, resvalaram para a mesma, tiveram a mesma sorte, né, que os demais sindicalistas, oportunistas e reformistas. Então, quais seriam as tarefas, né, dos revolucionários no sindicato? Renovar essas cúpulas sindicais, né, que se consolidam ali nos tempos de calmaria, que nada acontece, que o movimento está paralisado, eles se tomam conta ali e ficam grudados no aparelho sindical. Então, os revolucionários têm que atuar para renovar essas cúpulas sindicais e criar organizações combativas que ele chama de independentes, que correspondem mais de perto à luta das massas contra a sociedade burguesa. Como um exemplo importante que ele dá são os comitês de fábrica, que seriam como uma supervisão, né, dentro da fábrica, né, que criariam ali uma espécie de duplo poder dentro da fábrica, que seria uma espécie de embrião para os soviets, né, futuramente, que reproduziriam isso, né, essa situação de duplo poder em toda a sociedade. Então, ele destaca justamente isso, a atuação, como é importante, né, os revolucionários atuarem dentro dos sindicatos, a importância que os sindicatos têm, né, na vida, na luta, no desenvolvimento da classe operária, apesar de estarem dominados geralmente por uma burocracia reformista, oportunista, pelega, embora não tenha essa palavra no programa de transição, né, mas a gente sabe bem como é. E como eles podem ser um freio, né, na luta, e como muitas vezes acabam evoluindo, né, digamos assim, para uma conciliação diretamente com a burguesia, né, para salvar o regime burguês, mas que, apesar disso, né, devido à sua importância, os revolucionários têm que atuar aí, têm que assumir a linha de frente de todas as lutas, desde as mais modestas até as mais abrangentes, mais revolucionárias. Não devem se isolar dos sindicatos porque eles têm essa ou aquela direção, porque isso significaria se isolar dos trabalhadores. E não devem também, ao mesmo tempo, tolerar e aguentar passivamente que o movimento revolucionário se submeta a esses aparelhos burocráticos, e sim lutar para a renovação dessas cúpulas burocráticas, criando também, né, a partir daí, organismos, sempre que possível, sempre que a situação se apresentar, organismos que unifiquem os trabalhadores, né, de determinado local, a questão dos comitês de fábrica, dos comitês de greve, que muitas vezes ultrapassam até a própria direção sindical, né, se colocam acima dessa direção sindical, e ressalta que, devido a todo esse caráter, quer dizer, você tem que atuar no sindicato, isso é fundamental, mas ele não é um substituto do partido, né? Ele é um meio no caminho da revolução proletária, não o que vai um fim em si mesmo, né? Digamos que você atua ali e a partir dele você vai resolver a situação. Não, eles são apenas um meio no caminho para a revolução.
É isso. Aqui do auditório temos uma pergunta da Marina. Querem fazer sua pergunta? Minha pergunta vai no sentido das reivindicações transitórias nos dias de hoje, né? Que você falou que criavam uma ponte para o socialismo e que evidenciariam as crises do capitalismo. Deixa eu vir pra cá. Nesse sentido, as reivindicações que a gente faz enquanto partido de fora Bolsonaro, Liberdade para Lula, elas seriam consideradas reivindicações transitórias? É isso. Não. Elas não são reivindicações transitórias. São reivindicações mais de momento, né? De ocasião, digamos assim, que correspondem a essa situação, a uma situação política particular que a gente está vivendo, né? Esse tipo, quer dizer, é uma política que a gente tira, né? Não é parte de um programa. Ela decorre do programa. Por exemplo, o programa de transição não pode ter uma receita do tipo, se entrar um cara de extrema direita, você tem que reivindicar fora fulano e pedir a liberdade para o Lula. Tipo, não vai estar num programa isso. O programa, ele serve como um guia para você poder determinar essas políticas em cada situação. Ele tem um caráter mais geral. E aí, a partir dele, dessas concepções, do que está lá colocado, que você consegue definir políticas para cada momento, que é muito importante, né? Tem um caráter crucial na luta revolucionária, mas que é impossível da gente definir em termos de programa. Só é possível definir a partir da situação concreta, né? Da internet, nós temos a pergunta do Abertão Henrique Monarque. Ele diz: a Quarta Internacional rejeita no programa de transição o fetichismo sindical. Ele quer saber melhor onde isso se apresentava e ter uma definição mais clara do que é o fetichismo sindical. Tá. Não, só, desculpa, um complemento ali. Sobre o negócio do Fora Bolsonaro. Que quando a gente chama o Fora Bolsonaro, a gente também procura apontar, né, conforme o desenvolvimento da luta, para uma reivindicação transitória, né? Então, a gente sempre procura, em toda a nossa política, ir apontando para o que seriam as reivindicações transitórias. Só um complemento. O fetichismo sindical é um negócio que eu falei dos anarcossindicalistas, por exemplo, que acham que o sindicato é o meio de transformação social. Que no caso dos espanhóis, ele perguntou por que o fetichismo sindical, né? Disso, o sindicato é uma organização dos trabalhadores, né, básica ali, fundamental. E aí, como os anarquistas, por exemplo, rejeitam a luta política, eles acreditam que, bom, a partir dessas organizações, que é onde estão os trabalhadores e tudo mais, o sindicato pode servir como o instrumento para essa revolução. A partir dos sindicatos, os trabalhadores podem fazer essa revolução. Até o ponto que o exemplo mais acabado é o dos anarquistas espanhóis, que eles se organizavam a partir dos sindicatos, né? Eles se recusavam a ter um partido político e se organizavam ali na forma de sindicatos, de central sindical e tal. Então, rejeitando a organização em partidos. É mais ou menos isso, dá uma importância exagerada ao sindicato. Quer dizer, ele tem uma importância, mas aí eles transformam isso, né, numa coisa além do que ele realmente é.
Não, é só porque você falou, o Fora Bolsonaro ele levaria para uma transição, uma reivindicação transitória. Qual que seria essa agora? Por exemplo, bom, agora a gente está com essa política bem determinada, né? Liberdade para o Lula, eleições fora Bolsonaro e eleições gerais. Mas, quer dizer, se essa luta se desenvolve, ela pode apontar, por exemplo, para chamar uma Assembleia Constituinte, por exemplo. Quer dizer, a necessidade, a gente tinha comentado um pouco antes. Se a gente desenvolve um movimento grande para tirar o Bolsonaro, e ainda no meio dessa luta que é contra o golpe e tudo mais, você pode caminhar facilmente, tendo um desenvolvimento do movimento, uma efervescência, sendo um movimento de massas, né, e não um simples ato institucional, apontar para a necessidade da mudança do regime, né? E aí, por exemplo, uma Assembleia Constituinte, coisas do tipo, né? Quer dizer, ele aponta para a necessidade de modificar todo o regime, que aí seria já uma reivindicação. Tá. Bem, o próximo ponto é bastante importante e até mesmo polêmico, que é a questão do armamento da classe operária. A gente destacou esse ponto do programa e achamos que era necessário discutir aqui nessa palestra por causa da sua atualidade, né? E o fato deles constar como um ponto específico no programa de transição mostra a sua importância. Ele é uma das grandes questões, né? Não é um detalhe, é uma questão como é a questão dos sindicatos, como são os soviets. Ele é uma questão fundamental que está colocada ali em destaque, né, como um ponto específico no programa de transição. Inclusive, né, não é uma invenção do Trotsky que falou, vou colocar isso no programa de transição, no meu programa. Não é isso. Ele é uma reivindicação que consta desde o século XIX tradicional dos programas dos partidos marxistas, revolucionários. Não é nenhuma novidade. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha, né, do porquê ele considera isso importante e tudo mais, e porquê também a gente vê hoje a resistência da esquerda em não só pedir o armamento da população, mas até mesmo essa política que a gente vê de pedir o desarmamento, né, que seria uma coisa totalmente contraditória com qualquer programa revolucionário, que não corresponde de maneira nenhuma à tradição dos marxistas. Bom, Trotsky coloca que a burguesia, né, tem todos os seus meios institucionais de repressão, de controle da população, como o exército, as diversas polícias, mas que só esses meios institucionais também não são suficientes, né? Então, por isso que elas têm seguranças privadas, os fura-greves, capangas nas fábricas, e quando a situação fica mais complicada, eles apelam para os bandos fascistas, né, que a gente já discutiu aqui na outra escola marxista, na Universidade de Férias, que é um meio aí extremo de combater a classe operária, quando esses meios comuns, né, tanto os mais institucionais, como o exército, a polícia, até os seguranças da fábrica, os seguranças privados, já não dão mais conta. Então, eles precisam apelar para os bandos fascistas. E eles têm claro, né, que
na nossa época, né, isso desde que surgiu o fascismo, né, de que eles foram obrigados a apelar para essa forma de conter o movimento, de quebrar o movimento operário, eles têm claro que a situação evolui se deixar solto, né, mas evolui inevitavelmente, na verdade, para uma guerra civil. Então, eles se armam, né, de todas as maneiras possíveis, legalmente e ilegalmente também. Né, quer dizer, institucionalmente e com organizações que são aí paramilitares, mas que todas respondem aos interesses da burguesia. Então, ele coloca, por exemplo, uma coisa que explica, né, muito o que a política que a gente vê da esquerda pequeno-burguesa hoje em dia, que é a crença que essa esquerda tem no caráter sagrado da democracia. Então, eles fecham os olhos para o fato de que a burguesia tem o seu exército privado, e enquanto a burguesia está armada até os dentes, e os operários estão desarmados, eles colocam na cabeça deles de que, bem, para manter a democracia, a gente tem que manter os operários desarmados. Como se a burguesia não tivesse ela mesma, né, armada até os dentes. Quer dizer que, na verdade, a democracia estaria assegurada nessa situação. Que é como, bem, as coisas são assim hoje. E há essa ilusão de que estamos numa democracia. E para assegurar essa democracia, as coisas têm que continuar como são. Não podemos armar os trabalhadores, porque isso vai levar a um confronto, vai levar a uma guerra civil, vai levar a uma situação que põe em risco a maravilhosa democracia que vivemos hoje. Então, por isso que ela se opõe sistematicamente a que os operários estejam armados, né? Isso é muito importante, né? Ele coloca a necessidade dos revolucionários, por isso que ele destaca o ponto, de romper, né, de acabar com essa política, que é uma política servil, né? Quer dizer, a democracia burguesa seria uma coisa tão importante que a gente tem que manter ela às custas de qualquer coisa, mesmo que seja às custas... Mas ela está acima, por exemplo, de acabar com a exploração, de acabar com a propriedade privada, e a gente não pode estimular que os oprimidos se revoltem efetivamente contra o estado de coisas. Porque se revoltar contra o estado de coisas, teria que terminar efetivamente em um confronto com todo esse aparato gigantesco armado da burguesia. Esse aparato repressivo, não há outra maneira, né? Não pode ser com simplesmente palavras, com amor, que a gente vai derrotar a burguesia. Então, quer dizer, é melhor manter a democracia do que estimular os trabalhadores a entrar em confronto com todo esse aparato repressivo. E, bom, como a gente vê hoje, né, nesse ponto do desarmamento, não falam diretamente da questão do desarmamento, mas mesmo se você vê a política, por exemplo, de não chamar fora Bolsonaro, que a gente estava falando, é uma política de evitar o confronto. Porque isso também, na concepção deles, coloca em risco a democracia. Se a gente vai para cima, a democracia está ameaçada. Então, quer dizer, manter a democracia, manter a dominação da burguesia. Não estimular o confronto, não confrontar diretamente, porque isso asseguraria a democracia, mas, quer dizer, essa política foi a que eles seguiram também na Itália, antes do Mussolini, na Alemanha. Então, tipo, não vamos... se a gente não entrar em confronto com os fascistas, por exemplo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo democrático, porque eles não vão precisar vir para cima da gente.
mas não foi bem o que aconteceu. E é a mesma coisa aqui agora também, né? Você tem o Bolsonaro, então eles acreditam que, bom, se a gente não confrontar, não entrar em atrito, se a gente procurar chegar num acordo, tudo vai acabar bem e a gente vai para as eleições e ganha dele. Mas a gente sabe e vem alertando frequentemente que se deixar, o que vai acontecer é só um aumento, um aprofundamento da repressão e ele vai continuar no caminho que ele está. Ataque aos sindicatos, ataque à esquerda e cada vez mais se não for parado. E o pensamento da esquerda pequeno-burguesa é o contrário. Você não tem que parar, você não tem que opor resistência. Você tem que conciliar. E a questão do armamento é só uma questão mais extrema, né? Quer dizer, agora é uma conciliação política. Mais para frente é uma conciliação no que diz respeito ao próprio enfrentamento direto entre trabalhadores e patrões. Né? Da mesma maneira que eles acham que você tem que conciliar politicamente, você também tem que aceitar o estado de coisas que existe atualmente em relação ao poder repressivo do Estado burguês. Vamos deixar assim que é melhor para todo mundo, né, na concepção deles. Mas isso significa simplesmente garantir a dominação da burguesia, garantir os trabalhadores oprimidos e restritos aqui ao regime que a gente está hoje, que é um regime de exploração, de miséria, de sofrimento, enfim. E aí ele fala uma coisa que a gente também vê muito hoje, né? Que quanto mais a esquerda pequeno-burguesa grita contra o fascismo, mais eles capitulam de fato diante dele. Então, quer dizer, é uma coisa já histórica, né, da esquerda pequeno-burguesa, que sempre foi assim e continuará sendo. Eles falam muito, criam frases de efeito, falam contra o fascismo, mas na hora de fazer alguma coisa mesmo contra ele, efetivamente, eles capitulam da maneira mais vergonhosa. E qual a solução que ele apresenta para resolver esse problema, né, do fascismo e dos ataques cada vez maiores efetivos, né, materiais repressivos contra os trabalhadores? A solução única que ele propõe são os destacamentos de operários que tenham, né, atrás de si o apoio da grande maioria da classe operária. Quer dizer, não está propondo uma guerrilha que 10 pessoas aí tiradas das fábricas se armam e vão para a serra. Não. Ele propõe destacamentos, né, quer dizer, grupos armados, mas que correspondam a uma massa de trabalhadores, né? Sejam um destacamento dessas massas e não algo totalmente separado. E somente esses destacamentos de operários podem efetivamente vencer, né, triunfar contra os fascistas. Ele coloca que a luta contra o fascismo não começa em um escritório de redação liberal, mas na fábrica, e acaba na rua. Quer dizer, a gente não pode esperar nada da esquerda pequeno-burguesa, dos intelectuais pequeno-burgueses. Eles falam muito lá do escritório, mas luta efetivamente não existe da parte deles. Somente a partir dos trabalhadores e de uma maneira real, né, como ele coloca, na rua. Se eles estão armados e vêm para cima dos trabalhadores, os trabalhadores têm que reagir da mesma forma contra eles. E é preciso organizar isso. Daí a necessidade de criar os grupos de autodefesa e propagar a necessidade da criação desses grupos
Ele coloca que é preciso inscrever essa palavra de ordem no programa da ala revolucionária dos sindicatos e formar, onde for possível, esses grupos. E ele destaca que, começando com grupos de jovens, que obviamente aquela parcela mais arrojada, mais ousada, né, em geral, né, não só dos trabalhadores, mas também aí. Então, começar a formar os grupos de autodefesa a partir daí, mas também, né, no nosso caso, né, que ainda que não haja um movimento grevista, de onde você possa organizar esses grupos, ou nem mesmo uma organização nos sindicatos que seja, nesse momento, capaz de criar esses grupos, começar a criá-los nos bairros operários, né, onde for possível, onde houver pessoas interessadas e dispostas a dar início, né, ao movimento de formação de grupos de autodefesa contra os ataques dos fascistas, da extrema-direita, que no momento estão deram uma recuada, né, mas que é como foi falado, né, se você não colocar uma barreira, né, eles vão somente avançando. Daqui a pouco estão desmantelando assembleias e tudo mais. Então, quando você chega nesse ponto, é importante, de preferência, a gente já ter grupos capazes de impedir que os fascistas e a extrema-direita, de um modo geral, consiga essas pequenas vitórias, né? Era importante você já ter, sabendo que a coisa caminha para esse lado, você já ter grupos capazes de impedir que a extrema-direita consiga essas vitórias sobre a classe trabalhadora. Ele coloca a necessidade também de levantar a palavra de ordem de milícia operária, que seria a única garantia séria de que as organizações podem se manter e manter-se independentes, podem garantir o seu direito de reunião, de organização, de ter a sua imprensa e tudo mais. Porque sem isso, ela é uma presa fácil, né, da burguesia. Então, é como foi falado, num momento em que não tem nada acontecendo, né, digamos assim, um período relativamente calmo, parece que tudo está assegurado, né, que você tem sindicatos, que eles atuam, que eles têm liberdade. Mas na hora que vem uma crise, na hora que a situação começa a ficar realmente crítica para a burguesia, e vem esses momentos como a gente vê de golpe, momentos em que eles têm que colocar a extrema-direita contra os trabalhadores e tudo mais, então é uma ameaça muito concreta às organizações dos trabalhadores, né? Aí que você vê que realmente não está nada assegurado, né? Sob o regime da burguesia, os trabalhadores não têm nenhuma garantia de que eles vão poder manter as suas organizações. Inclusive, é o interesse da extrema-direita, da burguesia em geral, acabar com todo tipo de organização da classe operária. Então, como é que você vai impedir, como é que você vai resistir a isso? Se eles usam os bandos de extrema-direita para conseguir esse objetivo, né, como a gente já viu nos outros cursos, os trabalhadores também, eles não podem depender, evidentemente, da polícia, do exército, de nada. Eles têm que garantir eles mesmos a sua proteção contra essas investidas da extrema-direita. Ele coloca como mudar isso, né? Como mudar essa mentalidade, como mudar essa situação que é dominada, por exemplo, por essa ideologia
da esquerda pequeno-burguesa de que não deve haver confronto, de que a gente deve se submeter, de que a burguesia pode estar armada, mas os trabalhadores têm que estar desarmados, que é melhor. Bem, ele coloca, primeiramente, com um trabalho, né, de agitação e de organização sistemática, persistente, incansável, sobre a base da experiência das próprias massas. Né? Então, quer dizer, conforme também os trabalhadores vão vendo que essa ameaça é concreta, então também mais fácil de levar eles a essa política, né? De mostrar a necessidade da autodefesa, de mostrar a necessidade da organização de uma milícia operária, conforme a situação vai evoluindo e conforme eles vão vendo a necessidade por sua própria experiência, né? E assim erradicar, né, ele coloca claramente, erradicar da consciência das massas essas tradições de submissão, de passividade, que elas são sistematicamente colocadas por esses setores, né? Coloca a necessidade de infligir derrotas táticas a esses bandos fascistas, aumentar a confiança dos trabalhadores e desacreditar o fascismo aos olhos da pequena burguesia. E assim pavimentar o caminho, ele coloca, para que o proletariado conquiste o poder. Porque é uma coisa muito interessante, se você, é uma política, inclusive era uma política intencional dos nazistas, que essas investidas deles, dos bandos nazistas, por exemplo, mesmo dos fascistas contra os operários, tinha o objetivo também de levantar o moral deles. Né? Eram bandos pequeno-burgueses que não tem nenhum sentido de classe, não pertencem realmente a um agrupamento operário e tudo mais. E para levantar o moral da tropa, essas pequenas derrotas também eram importantes. Por isso que ele diz que é importante, no sentido contrário, os trabalhadores infligirem as derrotas aos fascistas. Porque, assim, o fascista é aquele tipo bem covarde que a gente conhece. Eles vão, se eles conseguem ganhar em cima do outro, ele se enche de moral. Mas se por outro lado o outro vem e derrota ele, foge todo mundo. Sai todo mundo correndo e eles começam a... Isso causa um impacto bem forte nas fileiras dos fascistas, que, quer dizer, só conseguem crescer se eles sentem que eles são fortes, que eles podem ir avançando e não vai haver resistência. A gente teve, inclusive, exemplos aqui, quando eles veem que eles podem também se dar mal com a coisa, eles tendem a se dispersar, a se desmantelar. Tira a coesão deles e como ele coloca, né, desacredita eles também diante da pequena burguesia, porque a pequena burguesia vê que eles não são um caminho para a resolução dos problemas dela. Então, por isso que é importante, né, os trabalhadores reagirem a essas investidas, não deixar que a coisa seja feita livremente, que eles avancem livremente, porque isso só vai dar mais confiança a eles e mais apoio da pequena burguesia, que é naturalmente assustada, né, diante do grande capital, diante do poder também dos trabalhadores organizados. E ele termina colocando a seguinte coisa, que o Engels definiu o Estado como destacamento de homens armados. Quer dizer, não existe Estado sem o exército, sem algum tipo de exército, né? Quer dizer, não tem Estado que esteja desarmado. Essa é a condição básica da existência do Estado, é que haja esse destacamento
armado. Então, é evidentemente que se a classe operária quer derrubar a burguesia, quer estabelecer ela mesma, assumir ela o controle do Estado, ela não pode se abster também de se armar, ou seja, de lutar concretamente contra esses homens armados. Como que ela vai derrotar, né, e assumir o Estado se ela está completamente desarmada? Quer dizer, de uma maneira ou de outra, seja a partir de grupos de autodefesa, seja por dentro do exército, por exemplo, no caso de uma guerra, tomar o exército, enfim. De uma maneira ou de outra, ela tem que combater. Ela vai ter que enfrentar em algum momento os homens armados do Estado burguês. A classe operária vai encontrar de alguma maneira as vias, os meios para fazer isso, né? E os revolucionários têm que impulsionar essa tendência, e não refrear a tendência dos trabalhadores a se enfrentarem efetivamente com o Estado burguês, com o Estado capitalista. É isso. Uma rodada de perguntas. Vou começar com a pergunta do Emanuel, que ele fez pela internet, e depois a Daphne vai fazer aqui do auditório. O Emanuel Lobo pergunta: quais os exemplos históricos onde os trabalhadores dissolveram o aparato de repressão em momentos revolucionários? Como isso ocorreu na Rússia em 1917 e onde mais ocorreu? Bom, nenhuma dúvida sobre a necessidade de se armar. Complexo, né? Na Rússia, na Revolução Russa, eles estavam armados, né? Porque eles estavam em guerra. Tinham os trabalhadores, os camponeses estavam no exército e já estavam armados. Então, inclusive, há pessoas que dizem que foi uma situação excepcional, porque eles já estavam em guerra, já estavam armados, aí foi fácil virar o exército contra os generais e tomar o poder, porque eles já estavam armados, mas em uma situação onde eles não estão armados, como fazer e tal. E nessa situação da Revolução Russa, o exército foi se desfazendo, né? Diante da crise, da guerra e tudo mais. Então, dizem, né, que foi relativamente fácil, que isso seria difícil de se reproduzir em outra situação. Mas, por exemplo, vamos colocar o caso da Guerra Civil Espanhola, por exemplo. É interessante porque as primeiras reações aos fascistas, os fascistas eram basicamente também o exército, né? E os chefes fascistas eram generais, oficiais do exército. Então, eles deram o golpe como um golpe militar, tomaram os quartéis e tudo mais. E a população, desarmada, porque também eles tinham eleito um governo de frente popular, um governo lindo, que defendia a democracia e tudo mais. Então, evidentemente, não estavam armados. Então, em muitos lugares, a população pegou o que elas tinham em casa, sei lá, uma arma velha, faca de cozinha, outros instrumentos de trabalho, e foram para cima dos soldados nos quartéis. Aí conseguiram uma vitória contra eles e tomaram as armas. E aí isso em vários lugares, né? Quer dizer, foram com o que tinham e pegaram as armas de quem tem as armas, do exército. Inclusive o próprio Trotsky propunha isso, né, na Alemanha, que para constituir esses grupos armados, os trabalhadores, por exemplo, se organizassem para tomar tanto dos fascistas como da própria polícia, né? Quer dizer, você tem ali uma manifestação, a polícia vem para cima, eles vão para cima da polícia e tomam as armas. Então,
como ele falou, né, há vários meios de você conseguir armar os trabalhadores. E vários meios de também desmantelar, no caso, o aparato repressivo. E a verdade é que também, quando há uma situação revolucionária, né, os trabalhadores tomam iniciativa, isso também abala muito o aparato repressivo. E em muitos casos, ele tem ameaça de se dividir, de se dissolver. É muito comum parte do exército, uma parte passar para o lado dos trabalhadores, até porque a maior parte do exército não é composta de oficiais, dos elementos mais ideologicamente de direita, né? São pessoas geralmente do povo e tal, e muitas vezes, numa situação revolucionária, há uma divisão do exército e parte do exército passa para o lado da classe operária. Isso também é bastante comum. Então, não sei se foi suficiente, mas são alguns exemplos. Na verdade, é um pedido e uma ilustração. Vou começar com a ilustração. Quando você fala da necessidade, eu me lembro da questão do Movimento Sem Terra, né, que tem morrido muita gente, né? Bom, sempre morreu, sempre houve conflito no campo, mas ultimamente a gente tem visto um grande aumento desde do golpe. A gente viu muita gente morrer e de forma covarde, porque os latifundiários são armados, eles estão armados, já estão armados, e às vezes eu vejo a necessidade dessas comunidades, desses assentamentos, por exemplo, ter uma segurança, como você falou, de autodefesa, porque é muito fácil entrar e sair matando todo mundo se as pessoas não estiverem armadas. Então, eu acho que para ilustrar só a colocação, a explicação da Natália, que foi muito bem colocada. Mas como eu tenho um vício de ser professora e psicanalista, então eu gosto de tudo muito bem explicadinho e gosto também de arrumar o discurso, digamos assim. Eu vejo muito, sabe, Natália, isso já é uma coisa que eu já tenho observado, as pessoas confundem muito essa questão do armamento. É uma questão que fomenta muitos debates, e a gente sabe que hoje em dia a gente vive no mundo da internet. Então, por exemplo, vejo pessoas até mesmo que falam do PCO como se fossem militantes do PCO, e às vezes não são militantes de Facebook ou de chat, falando que o PCO defende a luta armada. Então, assim, eu acho que tem que ficar claro o que é o que Trotsky está propondo, o que o PCO propõe, o que seria uma luta armada, o que é o movimento foquista, porque as pessoas, às vezes, criam um grande debate e as pessoas não sabem explicar e ficam inventando teorias esdrúxulas na internet, que não é nada. Ali você não está representando a classe trabalhadora, mas de alguma forma é uma vitrine que a gente tem tido para olhar o mundo, mesmo que não seja de forma dentro de uma bolha. Então era esse pedido que eu gostaria que você fizesse a diferença, o que seria partir para uma luta armada, o que é o armamento da classe trabalhadora e o comitê de autodefesa, e o que é ser foquista. Tá, não preparei nenhuma exposição sobre isso, mas vamos ver. É interessante isso que você falou. Teve uma entrevista, acho que foi em 2006, o companheiro Rui foi dar para o Carlos Nascimento, no SBT. E aí ele fez várias perguntinhas capciosas para ver se deixava a gente mal na fita. Assim, falando popularmente. E aí ele perguntou isso: vocês são a favor, a favor da luta armada? Aí ele falou: bom, se a gente fala de revolução, em última instância, estamos falando da luta armada. Mas ele já perguntou isso justamente porque ele sabe que quando você fala luta armada, as pessoas remetem aos grupos foquistas na época da ditadura. Quer dizer, a imagem que vem na cabeça das pessoas é
pegar um grupo de pessoas, armar todo mundo e, sei lá, ir para Serra, ir lá para o Paraguai, sei lá para onde, e começar a guerrear com o exército. Tipo, desvinculado de tudo. Por isso que ele fez a pergunta, né? Já sabe que é o que passa na cabeça das pessoas. A gente não fala nem da guerrilha em geral, mas o foquismo é uma teoria que a gente não adota, né? Quer dizer, você acreditar que a partir ali num grupo revolucionário sempre você arma um grupo revolucionário e ali, a partir dali você espalha a revolução. Não é o nosso método. Não significa que em alguns casos não possa funcionar, como funcionou em Cuba, por exemplo. Mas há casos em casos. Mas a princípio não é o método do nosso partido, né? Nosso método é a revolução da classe operária, quer dizer, que seja um movimento de toda a classe, dos trabalhadores de uma forma geral, e não de um pequeno grupo que se acha iluminado, que vai pegar em armas e vai derrubar todo o regime porque eles acham, eles estão certos e tudo mais. Então, quer dizer, não é o nosso método, o método foquista. Isso não quer dizer que em alguns casos também a gente pode ser a favor da guerrilha. Sei lá, por exemplo, toda a resistência ao fascismo na Europa foi de grupos guerrilheiros. E, bom, fazer o quê? Era o jeito, né? Tava certo, a gente apoia. Mas não é o que a gente vai fazer agora, não é a nossa política para o momento. Nossa política é a de organizar os trabalhadores e travar uma luta política para que eles tomem a iniciativa, né? Não um grupo restrito de pessoas. Mas, aí é como foi falado aqui, né? Em última instância, e como ele falou na entrevista, em última instância, se você fala de revolução, você está falando de luta armada, porque em algum momento isso vai se colocar. Né? Quer dizer, em algum momento os trabalhadores vão, sei lá, ter ocupado aí milhares de fábricas e o exército vai vir para mesmo até massacrar esses operários, e eles não podem estar indefesos, né? Ou vai vir uma situação crítica em que eles vão armar os fascistas para atacar os sindicatos, para atacar as organizações de esquerda. E aí eles também não podem estar indefesos. Daí a proposta dos comitês de autodefesa. E, quer dizer, não é que a gente proponha, a gente não está falando, vamos agora armar todo mundo e tal. Não que a gente seja contra, mas é algo que não está colocado, né, dessa maneira. Todo mundo sair por aí, pegar em armas e fazer revolução. Não está colocado. Então, o que estaria colocado é a gente começar a se organizar para impedir essas investidas da direita. E, conforme a situação avança, né, e avança criticamente, também vai avançar a necessidade dos operários estarem cada vez mais organizados para se defender e até o momento em que eles possam tomar iniciativa. Né? E quando eles tomarem iniciativa, claro que a burguesia vai reagir, eles vão precisar se armar. Quer dizer, é uma situação que não é nem que a gente quer, defende, é inevitável. Né? Não é que a gente acha legal as pessoas se armarem por achar, não é como se diz, um gosto, nosso. Que é o que vai acontecer. A burguesia sabe disso e a gente também tem que ter isso claro. Né? Que em última instância, quando a coisa tiver para se definir entre revolução e contra-revolução, vai chegar um ponto em que ambos os lados estarão armados. E a gente negar isso significa apenas que, quando esse momento chegar, a gente já vai estar defendendo uma derrota dos trabalhadores. Vai estar defendendo que o regime burguês continue como ele
sempre esteve. Continue aí, não seja derrubado. Então, é isso, uma questão de necessidade e inevitabilidade, né? A gente não pode, o que a gente condena é justamente que em nome de uma fantasia, em nome da defesa da democracia, que é um verdadeiro fetiche aí da esquerda, pequeno burguesa, você deixa os trabalhadores totalmente indefesos diante da reação. Basicamente isso, acho. Faltou alguma coisa, pode perguntar. Tem um superchat da Guilherme Vaz, e ela faz um comentário sobre o sucesso do filme Bacurau. Mostra como essa necessidade de se armar e tomar o poder está no inconsciente e também no consciente do povo. E aí agora um comentário meu é que eu lembro de uma parte estava estudando sobre os Panteras Negras, e eles no momento, eles começaram a fazer a autodefesa, eles estavam armados, e o governo americano começou a ir para cima deles, e aí teve um momento que eles conseguiram desarmar os Panteras Negras. E aí esse ataque dos Estados Unidos, porque todo mundo tem essa defesa, acusa muito o armamento do povo, que fala, mas é muito violento e tal, esquecendo que o outro lado está fortemente armado, e fica nessa... ninguém fala, né, da esquerda, ou enfim, de desarmar o Estado, mas fala de não armar a população. E é um discurso injusto, porque esse discurso de paz, ele não funciona para a população, né? Porque o movimento negro, o Pantera Negra, eles começaram a ser ainda mais fortemente atacados quando eles estavam desarmados. E isso é o que está acontecendo agora com a população. Eles começaram os protestos lá no Rio de Janeiro contra a morte da Ágata, e a esquerda está fomentando esse discurso de paz, que tem que ter paz, tem que ter amor, mas eles estão falando isso para quem está sem ter como se defender, né? Então, tem uma ilusão de que se a classe trabalhadora falar assim, não, a gente só quer paz, o Estado burguês vai dar a paz que os trabalhadores estão pedindo. E, na verdade, não é assim, né? Eu acho meio absurdo, né, da parte dessa esquerda, que ela faça tanta campanha, né, pelo desarmamento, pelo não armamento da população, né, suposta paz, quando você tem um Witzel no Rio de Janeiro atirando do helicóptero. Né, isso daí. E isso eles não atacam da mesma maneira que eles atacam a questão do armamento da população. Quer dizer, isso tinha que ser duramente combatido. E qual que é a proposta deles para acabar com isso? Também não tem, porque também não pedem fora Witzel, nada. Quer dizer, nem pedem nem defendem uma resistência dos trabalhadores, ou que os trabalhadores se defendam, ou que eles também estejam armados. Quer dizer, não é que eles não defendem que se inicie uma guerra civil contra ele, contra todo o aparato repressivo do Rio de Janeiro, que está matando aí milhares de pessoas. Não defende nem que peça a saída do cara que está fazendo isso. Então é um extremo, assim, que eles chegam, que é um absurdo, né? E isso eu acho engraçado isso, né? Eles não falam nada sobre isso. Eles têm tanto empenho em falar contra o armamento, mas não tem empenho nenhum em denunciar todo esse assassinato cotidiano aí da polícia, das forças de repressão contra a população. Só comentou. O trabalhador pode se armar, ele é metalúrgico, ele tem condições de se armar, ele tem condições de fazer arma, de forjar. Ele conhece a ferramenta para se armar. O trabalhador tem essas condições. Ele é metalúrgico, ele é operário. Ele precisa de líder. Tá certo de soltar Lula não vai ser esse metalúrgico que vai conduzir a gente a se armar. Porque o Lula confessou que ele também não veio para trazer o socialismo. Uhum. Mas o trabalhador tem. Agora esse líder dá para nascer. Ninguém sabe. Esse líder metalúrgico, sei lá, alguém. Mas a classe burguesa sabe disso. Isso é como o Trotsky colocou, né? A gente tem que ter a política,
os meios para a coisa se concretizar vão surgir, né? De alguma maneira, os trabalhadores, se é necessário se defender, se é necessário se armar e tudo mais, eles vão encontrar os meios. E aí, isso que você falou do metalúrgico é o que aconteceu, por exemplo, no Vietnã. Quer dizer, o pessoal não tinha nada. E aí eles, a partir de um torno, fizeram um monte de carabinas e tal, para enfrentar o exército mais poderoso do mundo. Quer dizer, se eles conseguiram nessas condições, acho que o problema não é técnico, né? É político mesmo. Tá. Mais nada? Nossa, nem é polêmico esse tema. Acabou. Não. Ok. Ok, então, próximo ponto fala da questão dos países atrasados, que é muito importante para a gente, né? E como o programa, como essas reivindicações transitórias se aplicam nesses casos. Ele ressalta, né, que os países atrasados, né, apesar de atrasados, significa o quê? Atrasado tem uma conotação meio pejorativa, assim, né, sei lá, pode dar várias ideias erradas. Quando a gente fala país atrasado, a gente quer dizer aqueles países que chegaram atrasados no desenvolvimento capitalista. Então, os países desenvolvidos são aqueles que, né, os países imperialistas, que conseguiram desenvolver suficientemente sua indústria, dominar os outros países, e acabou também barrando os países que ficaram para trás no desenvolvimento capitalista. Então, quer dizer, como eles chegaram atrasados, é o caso do Brasil, não conseguiram a sua parte aí no espólio imperialista e ficaram dominados. E a gente sabe, bom, o Brasil, né, apesar do potencial, né, como a gente tinha colocado, o potencial de se desenvolver, de criar uma indústria, as inúmeras tentativas, ele é sistematicamente podado. Mas, mesmo com essa indústria que não foi totalmente desenvolvida, ele está no mundo capitalista, no mundo imperialista. E acaba que ele tem um desenvolvimento combinado, né, que o Trotsky chama. Tem formas econômicas mais primitivas e, ao mesmo tempo, ele tem essas formas econômicas mais primitivas se combinam com a última palavra em tecnologia capitalista. Então, você tem aqui, por exemplo, inúmeras indústrias imperialistas, né, dos países imperialistas. Então, você não tem só aquele modo de produção que foi desenvolvido no Brasil, né? Você tem todo um sistema atrasado de produção do Brasil, mas ele se combina com o que foi trazido de fora pelos países imperialistas. Então, nesses países, ele coloca que as lutas, a luta pelas mais elementares realizações de independência nacional e da democracia burguesa, que é algo que os países imperialistas, que nos países imperialistas não há essa luta pela independência nacional. Eles não só são independentes, como eles dominam os outros. E eles têm algo que seria mais próximo de uma democracia burguesa. Aqui, a gente tem essa luta pela independência nacional, uma vez que a gente está dominado por esses países, e pela democracia burguesa, que nunca, nem mesmo a democracia burguesa nunca se estabeleceu no Brasil, né, como a gente vem falando. E
inúmeras reformas que seriam elementares de qualquer, e que foram realizadas em qualquer país imperialista que a gente tem, como a reforma agrária. E essas lutas, segundo Trotsky, elas se combinam diretamente com a luta socialista contra o imperialismo mundial. E ele ressalta que nessa luta dos países atrasados, todas essas reivindicações democráticas, as reivindicações transitórias, a Revolução Socialista, elas estão diretamente relacionadas umas às outras. Quer dizer, não existe, por muito tempo, né, houve um debate no movimento comunista sobre, isso antes da Revolução Russa, né, sobre como seria feita a revolução nos países atrasados. Então, muitos achavam que assim, não, primeiro a gente faz a Revolução Burguesa, completa as tarefas, né, que a burguesia deveria ter realizado, né, aquelas tarefas que a burguesia realizou nos países imperialistas e a burguesia dos países atrasados não conseguiu realizar. Um exemplo clássico é a reforma agrária. Então, primeiro a gente faz uma revolução, completa essas tarefas, aí depois a gente faz a Revolução Socialista. Aí tinha também o debate se essa revolução burguesa ia ser dirigida pela burguesia ou pela classe operária, enfim, toda uma confusão a respeito disso, porque tinha toda uma confusão a respeito disso antes da Revolução Russa, mas com a Revolução Russa ficou claro que não há essa divisão, né? Ao mesmo tempo que você luta pela reforma agrária, você já está lutando pela Revolução Socialista. Tipo, da luta pela reforma agrária necessariamente vem a luta por um governo operário, pela revolução. Isso porque a burguesia não tem mais condições de realizar essas tarefas, né? Não tem como ela dirigir ou mesmo permitir, sob o regime burguês, que essas tarefas sejam realizadas. Então, quer dizer, de uma reivindicação, de uma luta, deriva a outra luta, né? Não há nenhuma separação. Então aqui, além da luta socialista, ou junto com ela, você tem a luta pelas tarefas que seriam correspondentes a uma revolução burguesa, tarefas que já deveriam ter sido realizadas, mas não foram. E nesse sentido ele coloca, né, que as tarefas centrais desses países são a Revolução Agrária, que é isso que a gente está mais comentando, que significa liquidar todas as heranças feudais, e a independência nacional, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais presente, né? Como os países atrasados têm como a luta dos países atrasados contra o imperialismo é uma coisa cada vez mais assim, evidente, né, mais candente, que aparece muito, né, mais até mesmo muitas vezes do que, por exemplo, a Revolução Agrária, que é uma coisa fundamental, mas que essa questão da luta contra o imperialismo, da independência, ela é tão importante, tão necessária, né, que a gente tem os governos nacionalistas burgueses, né, que não falam em reforma agrária, mas falam em desenvolver o país, fazem aquele discurso de supostamente serem independentes dos países imperialistas, embora eles não consigam realizar isso também. Bom, nesse sentido, né, quer dizer, os países atrasados são muito sujeitos a essa política do nacionalismo burguês, né? Quer dizer, a burguesia nacional, que é, de fato, oprimida pelo imperialismo, a gente vê até que
recentemente como o imperialismo agiu no Brasil para destruir várias empresas. Não que a gente goste delas, né? Tipo a Odebrecht, mas eles simplesmente liquidaram a empresa. Ela vinha ganhando espaço em outros países, na América Latina, já estava na África e tal. E eles falaram, não, onde vocês pensam que vocês estão indo? E liquidaram o negócio, tomaram conta da empresa, uma coisa louca, né? Mas, né, acho que o exemplo da Odebrecht deixa bem claro como eles controlam, impedem que o país se desenvolva, ganhe uma... Nesse caso não se trata de desenvolver, mas de ele ocupar mais espaços, ter ali uma... se projetar, né? E como a burguesia nacional não tem condições de se opor ao imperialismo. Se a gente pensa na Odebrecht, isso tudo fica claro. Porque ela estava se expandindo, o imperialismo veio e arrasou com ela. Mas é impossível, é inimaginável, né, um empresário da Odebrecht liderando uma luta, de fato, contra o imperialismo. Então, por aí a gente pode entender esse problema de como a burguesia nacional não pode levar uma luta anti-imperialista de forma acabada. A gente tem até, por exemplo, o dono da Dolly também foi preso, tudo parte dessa política de desmantelar a indústria nacional, do imperialismo dominar mais o mercado brasileiro, mais do que domina hoje. E ele chegou a denunciar que ele estava sendo preso por causa da Coca-Cola. A Coca-Cola é que tinha mandado prender ele. Mas também não dá para imaginar ele liderando uma luta contra os Estados Unidos, para acabar com os monopólios imperialistas, nada. Então, assim, eles até podem se ressentir do fato, até gostariam de ter mais espaço, mas não vão liderar nenhuma revolução, nem nada nem parecido com isso, para conseguir se desenvolver. Então, quer dizer, ela... Acontece, no entanto, que as forças ligadas à burguesia, né, que têm um discurso nacionalista, até certo ponto levam uma política nacionalista, acabam criando a ilusão nos trabalhadores de que elas vão conduzir essa luta. E nós, como Partido Revolucionário, né, a gente tem que ir mostrando pela prática que isso não vai acontecer. Quer dizer, a gente apoia essa luta pela independência nacional e no processo de luta por essa reivindicação, que os trabalhadores, assim como as outras questões que a gente falou, que eles vão tomando consciência de que com a burguesia a gente não vai para lugar nenhum, que eles precisam eles mesmos assumir a dianteira do processo. E ele ressalta que numa determinada etapa de mobilização das massas, por essas reivindicações democráticas, os soviets podem e devem surgir. E, bom, em cada país, em cada situação, eles vão assumir uma importância, uma importância determinada. As reivindicações, enfim, só diz que não é uma receita dada para todos os países, né? Cada país, dependendo da sua particularidade, uma ou outra reivindicação vai se sobressair e vai determinar como as coisas vão evoluir nesse sentido, né? E, bom, outro detalhe interessante é a questão esse desenvolvimento, né, de como vai se dar o desenvolvimento da revolução nos países atrasados,
parte da teoria da revolução permanente. Quer dizer que não há essas etapas separadas de revolução burguesa, revolução socialista, etc. Mas que elas vão se dando, né, a revolução democrática vai evoluindo até se tornar uma revolução burguesa, e assim por diante, até superar o atraso do país. Bom, acho que é isso. Tomar uma água. Bom, esse aqui é um tema um pouquinho maior, que é o tema importante, né, do governo operário e camponês, ao que deve levar nessas reivindicações transitórias. Então, ele ressalta que o governo, essa palavra de ordem de governo operário e camponês, é uma forma popular da luta, uma forma popular de apresentar a luta pela ditadura do proletariado. E ela foi colocada assim, principalmente com o objetivo de destacar a aliança do proletariado com o campesinato, que era a base do poder soviético, então, na época. Ele coloca a diferença disso com o que os stalinistas acabaram desvirtuando, que eles reviveram uma antiga tese, que era da ditadura democrática dos operários e camponeses, e desvirtuaram ela completamente, né, dando um conteúdo puramente democrático. Quer dizer, não seria esse democrático, né, na propaganda deles, não significaria, na verdade, que seria um governo operário e camponês nos limites da democracia burguesa. Por isso seria democrático. E aí se constituía numa oposição, de fato, à ditadura do proletariado, que não é a intenção e não é o que se propõe com essa palavra de ordem do governo operário e camponês. Ou seja, quando a gente fala governo operário e camponês, não é um governo de conciliação com a burguesia, não é um governo que está nos limites do regime burguês, né? Mas se refere diretamente à ditadura do proletariado, mas é uma forma mais popular de apresentar as coisas, né? De certa forma até mais compreensível, né? Porque esse termo da ditadura do proletariado pode causar muita confusão, né, sobre o que realmente significa. Que na verdade significa apenas que é uma oposição à ditadura da burguesia, né? Não a uma ditadura como a gente tem a ideia. A ideia de que o Estado burguês é uma ditadura da burguesia, não importa quem esteja no governo, não importa se tem um trabalhador no governo, ainda assim, o regime burguês é um regime em que apenas a burguesia domina, só ela está no controle do Estado. Então é a ditadura da burguesia. E a ditadura do proletariado seria o oposto. Um Estado dominado pelos trabalhadores, mas quer dizer, você precisa de toda uma explicação para a pessoa entender o que significa, né, se ela não está por dentro do assunto. Então, mas quando você fala governo operário e camponês, ou governo dos trabalhadores, como a gente fala, governo dos trabalhadores da cidade do campo, é uma coisa muito mais compreensível, né? Por isso que também ele adotou essa palavra de ordem, né? Fica claro que o que a gente quer é um governo que não seja
da burguesia com os trabalhadores, com os camponeses, mas um governo que seja efetivamente dos trabalhadores com os camponeses. Bom, essa ideia do governo de operário e camponês como um governo de conciliação com a burguesia é o que eu já tinha mencionado no outro ponto, das frentes populares, né, que é a recusa em estabelecer um governo de trabalhadores e que acaba não só na submissão dos trabalhadores à burguesia, mas muitas vezes em inclusive uma eliminação física da vanguarda dos trabalhadores. O Trotsky fala, então, que a esquerda pequeno-burguesa, os partidos da esquerda pequeno-burguesa, eles não são capazes de criar esse governo de forma independente da burguesia. Ele usa o exemplo da Revolução Russa. Na Revolução Russa, de 1917, os bolcheviques tinham uma política onde eles reivindicavam que a esquerda que estava no governo, depois da Revolução de Fevereiro, que eles rompessem com a burguesia e tomassem para si o governo. Quer dizer, num primeiro momento, que essa esquerda pequeno-burguesa assumiu a frente do governo, os bolcheviques, a palavra de ordem deles não era que eles tomassem o poder, não era assim, todo o poder ao partido bolchevique. Não, eles falavam, rompam com a burguesia vocês e assumam o controle do governo. Mas eles nunca conseguiram fazer isso. Né? Claro, eles reivindicavam que eles rompessem com a burguesia, mas claro que não iam entrar no governo e também não assumiam a responsabilidade por esse governo. Só chamavam eles a romper com o governo e assumirem o governo, que seria um passo adiante. Mas eles demonstraram que eles, enquanto uma força pequeno-burguesa, não proletária, não conseguiam estabelecer um governo sem a burguesia, pelo seu próprio caráter de classe. E até porque eles sabiam que isso é um passo para efetivamente se estabelecer uma ditadura do proletariado, um governo da classe operária. Então, eles sempre se opuseram, né, de maneira decisiva a romper com a burguesia e assumir o governo, eles mesmos. Então, mesmo eles não se recusando a romper com a burguesia e tudo mais, isso foi importante também para mostrar para os trabalhadores que eles não iriam fazer isso, porque acontece que é uma etapa que tem que ser superada, né, na luta dos trabalhadores pelo seu próprio governo. Muitas formas, muitas variantes vão surgir no meio do caminho, criando a ilusão de que eles alcançaram o objetivo, né? Então, por exemplo, governos de esquerda e tudo mais, e que eles acham que são o seu governo. Né? Muita gente, os trabalhadores no início, têm a ilusão de que o governo reformista, o governo da esquerda pequeno-burguesa é efetivamente seu governo. Mas quando eles veem que esses governos não conseguem se separar da burguesia, isso através claramente de uma luta política, né? Depende muito da situação. No 1917 eles estavam numa situação revolucionária. Não é o caso nosso agora, mas pode evoluir para uma situação revolucionária. E aí, quando os trabalhadores, no seu processo de luta, percebem que essas direções, esses partidos, não conseguem romper com a burguesia, isso tem uma função muito educativa, né?
segundo Trotsky, de expor e condenar, expor a verdadeira política desses partidos e condenar eles definitivamente na opinião das massas trabalhadoras. E aí os trabalhadores, ao confrontarem isso, né, evoluem para uma outra posição, uma posição revolucionária. Nesse sentido, Trotsky coloca que a tarefa central da Quarta Internacional é libertar o proletariado das velhas direções. E que a principal acusação, né, que ele lança contra as organizações tradicionais da classe operária é que eles não querem se separar do que ele chama de semi-cadáver político da burguesia. Deixa eu saber aqui mais vários pontos. Bom, ele questiona, né, se é possível criar um governo se esse governo, né, um governo dos trabalhadores, pode ser criado pelas organizações operárias tradicionais. E, embora a experiência mostre que é muito improvável, a gente também não pode descartar a possibilidade de que, em situações excepcionais, isso ocorra, né? Não por vontade dessas organizações, mas pela própria imposição da situação. Bom, e ele coloca que essa é a palavra de ordem central, né, na verdade, do programa, e que está diretamente relacionada a todo o desenvolvimento político, né, dessa nossa época. E que é justamente a essa reivindicação que cada uma das reivindicações transitórias vai conduzir. Ou seja, a ideia, a compreensão de que é necessário os operários romperem com os partidos da burguesia e estabelecerem o seu próprio poder. Essa é a conclusão, né, como a gente falou no início, que deve levar a luta pelas reivindicações transitórias, né, a esse objetivo estratégico que todas elas estão ligadas. Bom, eu vou resumir um pouquinho por causa da hora, mas essencialmente é isso. Só recapitulando, então, resumindo, esse ponto seria que a fórmula do governo operário e camponês é uma popularização da tradicional luta pela ditadura do proletariado, que não significa, como stalinistas e outros procuraram fazer, não significa um governo nos limites do regime burguês, um regime de conciliação com a burguesia, e que essa é a tarefa central do Partido Revolucionário e a esse objetivo que conduzem as reivindicações transitórias, no sentido de que os trabalhadores estabeleçam um governo próprio
independente da burguesia. Que a esquerda pequena burguesa não é capaz de levar à frente esse objetivo, porque não conseguem se separar, romper politicamente com a burguesia. Basicamente isso.